Intervenção fonoaudiológica nas alterações neurológicas de linguagem. O pensamento é um processo mental que permite aos seres modelarem o mundo e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Compreende uma série de atividades psíquicas, como prestar atenção, imaginar, lembrar de coisas, comparar, julgar, raciocinar, entre outros. A afasia é uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da linguagem, caracterizada por redução e disfunção que se manifestam tanto no aspecto expressivo quanto no receptivo da linguagem oral e escrita. Sequelas pós-acidente vascular encefálico, déficits motores, incapacidades funcionais, déficits de linguagem, disfagia, depressão e piora na qualidade de vida. Parafasia fonêmica é uma inadequação na seleção dos fonemas ou na combinação destes. São trocas, omissões ou acréscimos. Por exemplo, cavalo por cajalo, bolo por boro. Parafasia formal é a substituição, omissão ou acréscimo de fonemas em palavras que se parecem na forma, o significante. Por exemplo, ao invés de martelo, marmelo. Ao invés de sabonete, rabanete. Parafasia verbal é quando ocorre uma troca, mas não há relação nem quanto à forma, nem quanto ao conteúdo. Por exemplo, ao invés de maçã, fala-se chapéu. A palavra deve existir na língua. Parafasia semântica, troca de um vocabulário por outro, que se relacionam semanticamente. Por exemplo, ao invés de lápis, fala caneta, ao invés de calça, fala blusa. Paráfrase, ao tentar dizer uma palavra, a substitui por uma frase. Por exemplo, a caneta, a pessoa fala, aquilo com que se escreve, mas não lembra o nome da caneta. Anomias, é a ausência do nome. A causa é uma dificuldade no acesso fonológico, lexical ou semântico. Pode estar presente no discurso ou em provas específicas de denominação. Circunlóquios é a dificuldade em acessar o tema principal da enunciação e de discorrer sobre ele.
Agramatismo é alteração na estrutura sintáxica caracterizada pela omissão de elementos da frase. Ao invés de dizer copo de água, diz copo água. Ao invés de dizer café com leite, diz café leite. Neologismos são sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem às regras da língua, mas que não existem. Uma fala ou escrita repleta de neologismos torna-se um jargão. Estereotipias são repetições perseverativas e involuntárias de um determinado comportamento. Por exemplo, a pessoa só fala Ave Maria, ou só opa, ou na escrita só assina o nome. Perseveração é a manutenção da mesma resposta para estímulos distintos. Por exemplo, você pergunta que dia é hoje? A pessoa responde quarta. Que horas são? Quarta. Na linguagem na demência de Alzheimer, há prejuízos na linguagem, de diferentes graus e ritmos, predomina o comprometimento semântico-pragmático e a perda do controle tem início pelos detalhes. Os sinais e sintomas da fase leve são pausas no meio e entre as frases, esquecer o nome das palavras, descrição personalizada de fatos e cenas, utilização de estratégias, rodeio de palavras, desvio do assunto tratado, tende a repetir ideias, tem dificuldade de introduzir tópicos durante o discurso, a leitura está preservada, parafasias verbais podem ocorrer e a compreensão escrita está prejudicada. Sinais e sintomas da fase moderada e grave. Tem uma maior dificuldade de compreensão, utilização de gestos e mímicas paralelamente à linguagem oral, parafasias semânticas, o rodeio na conversa torna-se difícil de entender e diminuição do interesse pela leitura. Sinais e sintomas na fase avançada. Uso de palavras isoladas, anomias frequentes, repetição de ideias, termos vagos, uso de termos genéricos, parafasias verbais, neologismos, empobrecimento semântico, ruptura do discurso e comprometimento da compreensão. Outros problemas linguísticos são problemas para encontrar as palavras, dificuldade de nomear objetos, dificuldade para escrever uma carta, prejuízo na compreensão de instruções, dificuldade para sustentar a conversação, problemas para completar sentenças, tendência para repetir ideias, problemas de compreensão da leitura, produção de sentenças sem sentido, diminuição da fala, assuntos inadequados e tendência para interpretações literais.